Primo, tinha algumas. Semana passada eu me lembro que ficaram algumas perguntas pendentes. Eu não sei como que ele vai começar. Se vai começar com aquela do pastor Ulisses, porque o pastor Ulisses não está presente hoje, e tinha a sua também, né? E tinha outras aí que ficaram paradas aí. Acho que a questão do pastor Ozamar, só acrescentar algo mais sobre aquela questão da última trombeta lá do capítulo 15 15. de 1 aos Coríntios, né? Que nós, pré-tribulacionistas, nós não identificamos a última trombeta de 1 Coríntios 15 com a sétima trombeta de Apocalipse 11:15, que os mesotribulacionistas e os pré-ira e pós-tribulacionistas tentam fazer a junção das três. Só que nós identificamos a última trombeta com a trombeta de Deus, de 1 Tessalonicenses 4:16. Porque lá é dito ressoada a trombeta de Deus, em 1 Tessalonicenses. Está falando do arrebatamento e lá também está falando de ressurreição. Em 1 Tessalonicenses 4, fala da ressurreição dos que morreram em Cristo e também fala ali, aborda ali a transformação dos vivos. E em 1 Coríntios 15 é o mesmo assunto. Está abordando, no abrir e fechar de olhos, todos teremos transformados. E aí fala do corruptível ser revestido da incorruptibilidade, que é o corpo do morto salvo da igreja. E o mortal, que é o vivo, que vai ser arrebatado, ser revestido da imortalidade. Então, não vemos nexo com a trombeta do Apocalipse, primeiro porque as trombetas do Apocalipse, em momento algum, é dito que aquelas trombetas são trombetas de Deus. Assim, como tem especificando singularmente em 1 Tessalonicenses, diz que lá é a trombeta de Deus. E lá em Apocalipse 11:15 fala da sétima trombeta como o anjo, são trombetas de anjos. Claro que no todo elas vêm, são de origem divina, mas não tem especificando. E você tem uma sequência ali, lá não tem sequência. Então, um dado importante que a gente não pode deixar passar despercebido é o caso, irmão Osamar, da escrita. Paulo escreve, Paulo ele viveu até o ano 64, entre 64 e 67. Ele foi morto por Nero, né? E o Apocalipse vem no ano 95, 96. Então, Paulo não tinha ciência dessas sete trombetas. Para Paulo estar abordando que a última trombeta ou a trombeta de Deus tem alguma relação com um ciclo de sete trombetas que nem estava escrito sobre. Então, como é que Paulo estaria fazendo referência à sétima trombeta se nem havia essa ideia, porque a revelação do Apocalipse foi dada a João perto do primeiro do findar do primeiro século. Então é um dado muito importante para a gente aí pensar nisso, né? Então, e as trombetas lá são trombetas de juízo e a trombeta do Apocalipse ela tem uma sequência, porque a sequência da ira são sete selos, Uhum. depois sete trombetas, mas não vai parar ali. Então, se ali fosse a última trombeta, a gente teria que verificar também que na sétima trombeta tem mais sete salvas ou taças da ira. E as sete trombetas abordam um terço pelo menos a maioria delas trabalha um terço de ação de Deus sobre o mar, sobre a terra, sobre a vegetação. E depois, com as salvas, não vem mais um terço, já vem o total, né? Já é o mar por completo, já é a vegetação por completa, já é a terra por completo, e também tem os três ais, né? Os três ais que estão dentro ali
das sete trombetas. Outra coisa é que na última trombeta fala no abrir e fechar de olhos, a trombeta soar. E lá em Apocalipse fala nos dias da sétima trombeta. Então, a sétima trombeta não vai abranger um abrir e fechar de olhos, vai abranger dias. Então, o apóstolo João fala nos dias do toque da sétima trombeta, ó, dias. Então, essa trombeta é mais prolongada, enquanto a última trombeta, ela é. Agora, a dificuldade do irmão é porque fala em última trombeta. Se a gente pegar, mais uma vez eu vou ao Antigo Testamento, se a gente pegar Números 10, fala em duas trombetas lá e fala de trombeta relacionada ao ajuntamento dos príncipes, ao ajuntamento da congregação. Então, não estou dizendo que está seguindo uma continuidade de trombetas para a igreja, mas a ideia de uma trombeta como uma trombeta de convocação, uma trombeta de ajuntamento, uma trombeta em que não precisa ter a penúltima nem a antepenúltima. É a última trombeta porque é como se fosse o último alerta ali, já convocando os salvos da igreja para que eles possam subir, porque não é só a última a trombeta de Deus ou a última trombeta que está ali, mas tem a voz do arcanjo, que pode ser Miguel. Então, tem ali algumas coisas que vão acontecer para que esse arrebatamento ocorra. Então, o que eu quero dizer é que, para nós pré-tribulacionistas, a trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses 4,16 e a última trombeta são as mesmas, mas não temos como fazer conexão desta trombeta de Deus, ou última trombeta, com a sétima trombeta do Apocalipse. Não sei se, se respondi aí, se está contento aí, ou se ficou alguma dúvida para o irmão Alzamar. Só uma Sim, colocação, pastor. Pode O acrescentar, pastor. sentido dessas trombetas de Tessalonicenses e Coríntios é a convocação para a libertação, né? Cristo está chamando os seus para a glória. Enquanto que as sete trombetas do Apocalipse são trombetas de anúncio de juízo, da ira de Deus, né? São dois eventos muito distintos. Por que que alguns pregadores fazem confusão? Quando ele interpreta errado, quando não segue o método literal de interpretação da Escritura, aí segue o método alegórico. Daí ele casa uma coisa com a outra, só porque a trombeta quer juntar uma trombeta com a outra e faz. Não chega a lugar nenhum, não dá para explicar coisa alguma. Então, é o texto com contexto que vai nos dar o sentido da verdade escatológica na Escritura. Então, E a nós sétima, entendemos e temos uma sequência desses fatos, né? Já o amilenista, o pós-milenista, o alegorista, eles vão para esse caminho de tentar juntar uma coisa com a outra e fazer uma coxa de retalho que, no final das contas, não tem como remendar, né? Porque chega um ponto que não dá para explicar, e aí parte para a alegorização das coisas. e é um anúncio, né? A sétima trombeta ali traz um Isso. anúncio dos reinos. Os reinos do mundo vieram a ser de Cristo, mas é um anúncio do reino. No nosso caso, a gente crê que é um anúncio do reino milenar, mas o amilenista vai dizer que ali já é o reino eterno, é o estado eterno, por isso que a trombeta está ali e tal. Mas se fosse para o estado eterno, teria mais sete taças. Então, ali nós temos um anúncio. Ah, mas fala de galardão, galardão dos profetas, galardão dos servos, mas está falando de galardão para os crentes do Antigo Testamento e da tribulação, porque quando Jesus implantar o milênio, assim vai ser. Mas tem a sequência para chegar lá nas sete salvas da ira. Não quer dizer que o milênio está acontecendo ali mesmo, apenas um anúncio, e a partir da trombeta da sétima trombeta, mas o milênio virá em Armagedon. E Armagedon só virá depois das sete taças serem derramadas, né? É isso. Aí, É interessante também porque isso lembra aquela pedra lançada sem auxílio de mãos que toca nos
pés da estátua e reduz a pó todos os reinos gentílicos, né? Findou o tempo dos gentios. Então entra a limpeza do juízo para o estabelecimento do reino. Então, não é o momento exato do início do reino, mas no momento que a pedra toca nos pés da estátua, ela reduz tudo isso a pó para encher a terra, né? Então nós sabemos pelas profecias de Daniel e de outros que existe uma sequência, não podemos precisar de quanto tempo para essa preparação da terra. Vimos isso em Ezequiel, em Isaías, para a saída do período da tribulação para a inauguração do reino milenar, né? Isso aí. Então, irmão, Bem-vindo, pastor Ulisses. Se, Pode se, prosseguir, pastor Evaldo. se o irmão Osamar já estiver satisfeito, aí já deixa aberto as outras perguntas que foram feitas e a gente poder também, se houver algumas questões, se alguém já começou a ler o livro, já está com vocês, e tiver algumas questões que quiserem pontuar também, estamos abertos, mas teve essa questão do Osamar, que foi a da trombeta, teve a questão da apostasia, que a gente pode daqui a pouco abordar, porque acho que antes disso houve alguma questão aí do pastor Ulisses ou de outros irmãos que a gente precisa rememorar, né? Então, irmão Elias aí, os irmãos, Está quem tiver... satisfeito, Osamar? Estou mais que satisfeito, pastor. Maravilha. A Prossiga, próxima pastor. pergunta é do pastor Ulisses, né? Que encerrou na aula passada. Ele fez a pergunta, acho que ele poderia repetir. Ele entrou no grupo aí, poderia repetir, pastor Ulisses, a pergunta? Boa noite, gente. Tudo bem com Boa vocês? noite, pastor. Boa noite. Desculpe aí, hoje eu recebi visita aqui em casa e aí então não deu para entrar antes. Mas como eu entrei agora, rapaz, e teve essa visita, eu nem lembro direito. Alguém Eu tenho lembra da anotado, eu tenho pergunta? anotado aqui, pastor. Eu tenho anotado aqui, ó. Eu estou O tentando pastor, lembrar aqui, mas vai lá, por eu tenho favor. anotado. O pastor perguntou sobre os reformados, o que eles creem sobre o Espírito. Isso. Ah, sim, a questão que eu abordei, isso tem a ver com a origem da alma. Foi o que nós abordamos Isso. para fazer a relação. Porque tem três teorias. Tem a teoria da pré-existência, que é uma teoria mais, digamos assim, que Deus tem um estoque de almas aí. Essa teoria é uma teoria mais espírita e de outros espiritualistas. Mas o que nos interessa mais é essa distinção entre o que creem os reformados e o que cremos nós, né? Em relação a essa questão. Eu não estou falando de tricotomia nem de dicotomia, eu estou falando da formação da criação do espírito. Então, para os reformados, eles seguem a teoria criacionista, que não podemos confundir com a teoria criacionista no sentido do Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra, o criacionismo em oposição ao evolucionismo. Não, é o criacionismo que eles creem, e aí tem Shedd, tem Rod, o velho Rod, tem Berkoff e outros teólogos da teologia reformada que defendem que o homem foi criado, nós seres humanos, a gente pode pensar assim, no princípio, podemos até adotar, digamos assim, que o criacionismo só valeu para Adão, só valeu para Adão. Ou seja, Deus criou o boneco de barro e colocou dentro dele o espírito, e aquele sopro, o ruá, o pneuma grego, o ruá hebraico, aquele espírito colocado em Adão, aquele sopro colocado em Adão, foi uma criação de Deus imediata, e ele coloca o espírito no boneco. Agora,
Depois daí, continuam os irmãos reformados, e aí até nós, né? 6.000 anos de criação, continuam eles defendendo que na gestação, nós pais, o homem e a mulher, só passamos o corpo. E Deus cria o espírito e coloca, né? Aquela ideia de pegam ali Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era o espírito a Deus que o deu, como Deus dando o espírito a cada gestação. Deus vai lá e coloca o espírito, e o homem só passa, os pais humanos só passam o corpo. E Adão passa, nesse campo, Adão passa a ser o cabeça representativo da raça. Ele nos representou, ele é o cabeça federal da raça. Ele é aquele que representa. Nós acreditamos, nós batistas regulares, acreditamos no traducianismo. Nós acreditamos que a criação de Adão, se houve criacionismo, só foi na criação de Adão, porque até Eva é tirada da costela de Adão e Adão passa para ela o espírito também. Ele passa o corpo e passa o espírito nessa ação de Deus. Então, a partir daí, Eva vai gerar filhos e a geração, a ideia agora vai ser de uma criação do espírito imediata, ou seja, nós, quando Adão pecou, ele não foi um cabeça representativo, ele foi um cabeça natural da raça. Então, nós estávamos em Adão quando ele pecou, e não Adão estava nos representando. Então, Romanos 5:12 passa-nos a ideia de que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou para todos os homens. Esse pecado original, herdado, ele é herdado via essa concepção dos cromossomos do homem, dos cromossomos da mulher, passou tudo. Então, nós não passamos só, o pastor Bezerra e a sua esposa não passou só para os seus filhos o corpo, ele passou também o espírito. Aí eles dizem, não, mas o espírito é indivisível e tal. Não, a ação de Deus foi assim, e a gente os coloca também, eles trazem a ideia da concepção de Cristo, porque diz assim, não, mas se Maria passou, Cristo teria que ser pecador também e tal. Não, porque a concepção de Cristo foi por obra do Espírito Santo. Então, houve uma proteção aí nessa formação. Então, nós acreditamos que o espírito ele passa o corpo e o espírito para quem é dicotomista, ou o corpo, a alma e o espírito para quem é tricotomista, passa pela gestação, vai tudo. Então, Hebreus traz um exemplo que é aquele caso do dízimo, lembra? Que Abraão e Melquisedeque, a ideia de que Levi pagou dízimos a Melquisedeque via Abraão, porque Levi estava nos lombos de Abraão. E Levi é neto bisneto, né, de Abraão. Então, Levi estava nos lombos de Abraão, como nós todos estávamos nos lombos de Adão. Então, acreditamos que... Nós não acreditamos, por exemplo, uma coisa assim, nos tornaria até inferiores aos animais, porque o animal, ele tem instinto. Então, se a gente passa só o corpo, é pobreza demais, não tem condição de nós passarmos só o corpo, porque a personalidade do homem, ela não está no corpo, ela está no seu espírito. Até mesmo a voz, eu posso ouvir o filho do pastor Bezerra falando comigo, e eu posso até... Não acontece isso, hein, irmão Elias? De a gente... Alô, aí é o irmão Elias? Não, é o filho dele, é a mesma voz. Porque até a voz, imagine a personalidade. O que é a personalidade? Nós somos pessoas a partir do corpo ou a partir do espírito? E esse espírito que nos torna personalidade, a persona que é formada pelo intelecto,
a volição ou a vontade, as emoções ou os sentimentos, a autodeterminação e a autodireção. Isso é uma pessoa. Tem autodireção, tem autodeterminação, tem intelecto, tem volição e tem também a, a emoção. Aí, no caso, seria a psique, né? A parte sentimental. Isso aí é imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem e semelhança de Deus não está no corpo, porque Deus não é corpo, né? Deus é espírito. Então, a nossa imagem e semelhança com Deus é semelhança moral, uma semelhança espiritual e uma semelhança social. Então, social, moral e espiritual. Então, acreditamos no traducianismo. Acreditamos que o espírito, apesar de termos em Jó e em alguns outros lugares a ideia de que Deus criou o espírito, e aí ele diz aí, ó, Deus criou o espírito e colocou. Se Deus criasse o espírito e colocasse, aí é aquela questão. Deus teria que ou ser o autor do mal, porque quem é que é superior? É o corpo ou o espírito? Quem é que é superior? Pensando em nós, a superioridade nossa está no corpo ou no espírito? Então, se Deus cria Espírito. o espírito e coloca no corpo, então Deus vai ter que criar o espírito já corrompido. Porque não é possível que de 7 bilhões, vamos pegar hoje, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, todas que foram criadas, Deus criou o espírito bom e quando ele entrou em contato com o corpo, se corrompeu, parecendo que o corpo é superior ao espírito. Não. Aí é essa ideia, né? Que Deus criou o espírito e colocou. Ele teria que criar espíritos bons. Teria que sair das mãos de Deus bons e na hora que entrou no nosso, na hora que fez a composição, se corrompeu. Muito diferente de você dizer, se Adão e Eva passaram o espírito e passaram o corpo, o pecado original foi herdado por passagem e não por representação. Então, veio hereditariamente assim. Eu não sei se eu consegui explicar direito, né? Mas é isso aí. E aí o pastor Ulisses responde aí, se o pastor Bezerra quiser acrescentar, mas era para explicar mesmo essa questão, quando a gente estava tratando da filiação, aí houve essa questão do espírito que o pastor Ulisses pediu para a gente explicar melhor. O traducianismo, que é o que nós acreditamos, nós batistas regulares, eu não sei se o pastor Bezerra conhece algum pastor batista regular, que a gente segue até as solas. A gente segue as solas da reforma protestante, mas uma coisa é seguirmos as solas da reforma, somente a Bíblia, né? Uhum. Sola as Escrituras, solo Cristo, sola fide, sola graça e solo Deu glória, somente a Deus a glória, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé. E aí, então, essas solas nos faz sermos, é, vamos assim, defensores da reforma, mas nós não somos defensores da teologia reformada, não. Então, a teologia reformada é uma coisa e a reforma protestante é outra coisa. Então, essa ideia da teologia reformada de uma origem criacionista, nós não defendemos. Não é isso, pastor Zé Bezerra? Bem, enquanto ele não fala, eu agradeço pelo Ah, esclarecimento, pastor. pode falar, pastor Ulisses. Você está Ah, satisfeito? estão me ouvindo aí? Alô? Eu estou lhe Sim, ouvindo, pode pastor. falar, pastor. Eu estou te ouvindo. Ah, estão, tá Ouvindo bom. bem. Tá, é que eu já estava falando, né? Ah, eu agradeço pelo esclarecimento, pastor Evaldo. Compreendi bem aí o que o senhor quis dizer agora, porque na outra colocação, então eu não sabia se era sobre o fato de, no ato da concepção, né? Se Deus é quem criava no pensamento reformado, se Deus é quem estava criando naquele momento, ou se já no ato da concepção, ou desculpe, ou se para os reformados, aí é onde eu fiquei na dúvida, né? Será que os reformados creem que o homem sem Deus ele está sem espírito e o espírito só seria
dado a ele a partir da salvação? Então, essa era a minha dúvida, né? Mas o senhor esclareceu muito bem, agora eu entendi muito bem. Ou seja, eles acreditam, então, que no ato da concepção é Deus quem cria o espírito e dá ao ser humano. Mas nós cremos que o ser humano ele já é todo criado, né, como corpo, alma e espírito, né, o dicotomista, o tricotomista aí, no ato da concepção. Muito obrigado aí, tá, pelo esclarecimento. Nós temos um outro fator, não é para confundir, né, mas Efésios 2 diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, entra a questão aí da dicotomia ou tricotomia. O ser humano, enquanto ele não tem Cristo como Salvador, ele tem, o espírito dele está morto, porque por que o Senhor Jesus diz, necessário vos é nascer de novo? Então, é um pouco diferente o que o pastor estava colocando, dessa situação. Você consegue fazer uma distinção de uma coisa com a outra aí, pastor? Quer fazer uma colocação nesse sentido? Efésios 2, no seu entendimento, quando diz... deixa eu ler o versículo para trazer à memória o texto, não puxar-se muito pela memória de todos, achando que todo mundo tem um texto de cor, né? É dito o seguinte: Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Como que o pastor entende? Só para... Não é para criar confusão, mas é para ampliar esse entendimento nessa questão aí. Como que o pastor enxerga esse texto? Como falamos antes, todas as pessoas têm o espírito, o seu espírito, né? Que é a sua personalidade, é a parte imaterial do corpo. Essa parte imaterial do corpo, ela está viva no crente, no não crente, no sentido biológico, ela está viva, né? Ela funciona muito bem. Então, a composição do homem é uma composição... Eu sou dicotomista, né? Então, eu acredito que é corpo, alma ou espírito. Mas respeito os que creem que é corpo, alma e espírito, né? Não tem problema aí, não vou discutir isso. A questão é, quando a abordagem da inércia do ímpio, dada por Paulo lá em Efésios, é uma ideia de morte, não no sentido de inaptidão, no sentido geral, não. A ideia de morte de Efésios é uma ideia espiritual, né? Então, o campo aí é espiritual, é o campo de separação. A morte traz aí a ideia de separação entre Deus e o homem, que precisa do religare, né? É a religião, precisa dessa reconciliação. Então, a partir daí, a justificação que dá vida é uma redenção, porque nós, como falamos na aula passada, existem duas redenções. A redenção do espírito, que é instantânea, e a redenção do corpo, que é protelada. Ela não é instantânea. Então,
A pessoa que não tem Deus, ela não tem essa redenção, que nós podemos também colocar uma palavra que seria sinônima aí para esta questão. A redenção do espírito é uma ressurreição. É uma ressurreição, que é João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa passagem da morte para a vida, Jesus explica melhor nesse mesmo capítulo 5, quando ele vai um pouquinho mais adiante, e lá no versículo, parece-me que é o verso 28, não, 28, quando ele diz, vem a hora e agora é, vem a hora e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Essa é a ressurreição espiritual, que está lá em Colossenses, né? Já que ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, tem uma ressurreição espiritual, mas ele dá também a física dividida, né? Que a gente divide aí por 1000 anos. Lá no verso 29 em diante, quando ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e ele não bota agora é mais, né? Ele agora diz, ó, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da morte. Então, a ressurreição da vida, ela é separada da ressurreição da morte por 1000 anos. E aí a gente já vai entender escatologicamente. Então, como eu entendo Efésios 2? Eu entendo Efésios 2 que o crente, ele tem a ressurreição espiritual, que é a redenção do espírito, ou seja, o Espírito de Deus agora vem habitar o coração do crente. Então, o Espírito de Deus testifica com o espírito nosso humano, testifica que nós somos filhos de Deus aí por regeneração, por novo nascimento. Essa é uma redenção espiritual. Então, essa vivificação não altera em nada a questão do traducionismo ou do criacionismo, seja o criacionismo reformado ou o tradicionismo. O espírito existe, seja pelo criacionismo da visão reformada, Deus criando e colocando, que nós discordamos, ou seja pela passagem, ou seja, nós através de óvulo, espermatozoide, formação do ser, passamos tudo. E isso não altera em nada, ele continua com o espírito dele lá, é ímpio, é incrédulo, está com o espírito dele, mas está morto, não no sentido de que ele está, como se fosse um defunto, né? Como se fosse alguém no caixão, porque ele tem vontade, não existe só a vontade de Deus e a vontade do diabo. Dentro do contexto geral, nós temos vontade de Deus, vontade do diabo e vontade do homem. Só que na questão soteriológica, é que entra aí que entra a questão da eleição, da predestinação, de como Deus trabalha soberanamente essa questão da ação de Deus para com o indivíduo. E aí entra a questão da iluminação do Espírito Santo, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e da colocação por meio do batismo no Espírito, do Espírito Santo no indivíduo. Então, quando o Espírito Santo vem habitar o coração desse indivíduo, ele vai ser ressuscitado. Aí entra uma discussão, pastor, que eu não sei como é que o senhor pensa, mas eu acho muito complicada quando alguém diz que Deus primeiro ressuscita o indivíduo espiritualmente para depois ele se converter. Ou seja, ele nasce de novo para depois, porque aí a visão é a questão do calvinismo, né? De que Deus primeiro, ele primeiro faz o indivíduo, ele primeiro ressuscita o indivíduo para o indivíduo aceitar Cristo. Eu não vejo isso na Bíblia, né? Que primeiro a pessoa nasce de novo para depois crer. Então, aí é que entra essa questão. Deixa eu só colocar mais uma pergunta. Eu não sei se eu compliquei a coisa. Tem três mãos levantadas. Antes deles perguntarem, deixa eu completar para ver se você fecha esse raciocínio. Assim, quando
no Éden, Deus disse para Adão que se ele comesse da árvore do bem e do mal, ele morreria. Você acredita que Adão morreu? O que de Adão que morreu ao desobedecer no Éden? Ou não morreu nada? Explica responder como você entende aquela morte lá, a se fala, houve ou não, para tentar juntar essas duas a verdades. fala de Deus foi: no dia em que comerdes, morrerás. Uhum. A gente sabe que por exemplo, quando Deus criou Adão, Adão não teve infância. Adão não foi gerado. Então, Adão foi o único homem da terra que não teve mãe, não foi amamentado, não, Tá, não, mas o não, não, que não. morreu? Morreu alguma coisa no dia em que ele desobedeceu? É isso, eu vou explicar. Isso. Então, Adão não teve infância, ele foi criado ali já aquele boneco ali. Então, o ano zero de Adão já é um ano adulto. Eu não Certo. sei se eu posso chamar de adulto ou jovem. Vamos dizer que, para mim, a fase ideal é a juventude mesmo. E na eternidade não vai ter idosos nem crianças. Né? Na eternidade vai ter a medida do varão perfeito. É a medida de Cristo. É a fase jovial. Vamos colocar assim. Então, Adão, no dia que comeu do fruto, morreu. No dia. Aí você vai me dizer E assim, o que Adão viveu morreu dele? 900, ele viveu 930 anos, mas para mim ele morreu duas vezes no dia que ele comeu do fruto. Ele morreu primeiro espiritualmente, ou seja, no sentido em que ele foi separado de Deus. Deus vinha todo cair da Uhum. tarde e houve a Certo, separação. Então, aquela separação foi no dia. Então, houve a certo. morte ali no dia. Mas eu digo que também houve a morte física no dia. Houve tanto a morte física como a morte espiritual. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a morte física veio no dia, porque vamos colocar assim, os germes da morte foi colocado nele no dia. Então, ele morreu naquele dia fisicamente também, apesar. Aí eu lembro do poeta Fernando Pessoa, um poeta português. Aí vou dar uma de Paulo aqui. Paulo citou Aratos, eu vou citar Fernando Pessoa. Ele diz que todos os homens, todos nós, somos cadáveres adiados. Somos cadáveres adiados. Então, Adão era um cadáver adiado. Ele morreu com 930, mas ele morreu naquele dia. Se ele tropeçasse naquele dia e batesse a cabeça no chão, ele morreria se ele desse um traumatismo craniano. Então, as bactérias, os germes da morte chegaram para ele. Então, para mim, ele morreu tanto física como espiritualmente naquele dia, porque a morte passou para ele ali. A morte entrou tanto a física como a espiritual ali, entendeu, pastor? Então, minha visão é essa, que houve a morte. Claro que ele vai morrer fisicamente 930 anos depois. Ou até vamos colocar assim, eu não vou dizer 930, talvez 830, porque não foi Deus fez o homem no sexto dia, mas a gente lê no Gênesis, não quer dizer que ele no sexto dia mesmo já aconteceu tudo. Eu faço um cálculo ali, dispensacionalmente falando, eu faço um cálculo ali de que Adão viveu no Éden, pelo menos, é uma conjectura, mas para mim Adão viveu no Éden mais ou menos 100 anos. E aí ele morre com 930, e os 830 já foi fora do Éden. É uma conjectura. Tá. Então, mas a morte Pastor já chegou Evaldo, para ele. De... pastor, deixa eu só completar aí o que ele está falando. Sim. Uma das leis da termodinâmica fala justamente sobre isso, né? A degeneração, ou seja, hoje é comprovado que o ser humano ele já nasce morrendo, as suas células já começam a morrer a partir do momento da concepção dele, né? Tá. Eu vou dar oportunidade para você de mãos levantadas, mas eu quero só fazer um adendo aqui, o seguinte. Número 1, nós temos a liberdade de discordarmos, e nós não estamos aqui como a verdade última. Então, só para colocar o meu entendimento é que, de fato, eu entendo que naquele dia Adão morreu espiritualmente e que por isso o ser humano nasce
espiritualmente morto, conforme Paulo está falando lá em Efésios capítulo 2. E por isso ele precisa nascer de novo. O que é o nascer de novo? É a obra do Espírito Santo para trazê-lo da morte para a vida, lhe dando uma nova vida em Cristo. Então, quando o Espírito Santo... não vamos entrar naquele detalhe de quem vem primeiro, se a fé, né, se o ovo ou a galinha, não vamos entrar nesse detalhe calvinista, não. Mas, assim, no dia em que ele recebe a fé, o novo nascimento, o arrependimento, para mim, aquilo tudo é uma obra miraculosa de Deus em um dia só, é simultâneo. Deus vem trabalhando o processo do novo nascimento, mas há um dia em que nós nascemos de novo. Então, no dia em que nós nascemos de novo, nós entendemos que somos pecadores, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento, à nova vida em Cristo, ele nos dá a fé, é tudo simultâneo. Então, assim, por isso eu entendo que Adão morreu fisicamente, também concordo que a partir daquele dia a semente da morte passou a operar no seu corpo, vindo realmente, depois de 930, não vou entrar no mérito daquela gorjeta de 100 anos ali no jardim, não. Mas, então, ele vem, a semente da morte, ele herdou, ele morre espiritualmente no dia em que ele come, e fisicamente ele vai morrendo, né? Porque é isso que o pastor Ulisses está falando. Nós vamos envelhecendo, as células vão morrendo até os 930 anos dele. Então, esse é o meu entendimento da questão do novo nascimento, né? Por que o ser humano precisa nascer de novo? Não está havendo Quando a nenhuma... palavra de Deus diz assim, que o homem natural não entende as coisas de Deus, é porque ele não tem o Espírito de Deus. Então, quando ele é nascido de novo, ele tanto recebe a vida espiritual, quanto ao Espírito Santo passa a morar nele. Só para esclarecer, né, para não... mas agora eu estou passando a palavra para os três que levantaram a mão. Mas Seja só, para pastor, perguntar para... só Pode para falar, pastor. dizer, só para Pode dizer, completar. só para completar que estamos falando a mesma língua, estamos falando a mesma língua, e a lei que o pastor Willis falou, porque são duas leis da termodinâmica, é a da energia e a da entropia, que mostra que até os céus estão envelhecendo, a natureza está envelhecendo. Então, a morte, eu creio que Deus ele disse toda a verdade. No dia que você comer, você morre. E ele morre mesmo. Mas ele morre duas vezes mesmo, naquele dia. Tanto física quanto espiritualmente, ele morre. Agora, claro que a morte espiritual é instantânea, separação, e a morte física é gradual. Mas a morte já está ali. É isso aí, mas a mesma coisa que o pastor falou, a gente está abordando. Ok, pela ordem, o Almir levantou primeiro, depois a irmã e depois o Elias. Almir, sua pergunta. Eu ia citar o que o pastor José Bezerra colocou, que na verdade é exatamente da mesma forma que eu creio. Então eu vou passar a palavra para outra, porque já foi dito tudo que eu iria mencionar aqui. Cristina. Então, pastor, é só sobre 1 Coríntios 15, 45. Na minha Bíblia diz assim, eu não estou com o Strong aqui, então eu não sei, diz assim. Assim também, assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. É um versículo e tem alma e espírito. Estou falando de Adão e de Cristo. Dá para o irmão me explicar, por favor? Obrigada. É muito interessante, irmão, pelo seguinte, esse é o grande dilema, porque, assim, simultaneamente, em muitos textos, aparece a alma citada como espírito, o espírito como a alma, o coração como a alma como espírito. Então, assim, dependendo de texto para contexto, ou seja, Adão foi criado alma vivente.
ele tinha um ser imaterial. E desse ser imaterial, né, às vezes o texto bíblico se refere ao espírito como alma, que é o intelecto, emoções e vontade, a nossa personalidade. Há algo né, da imagem de Deus nisso, eu concordo plenamente com a exposição do pastor lá, né? Não. Então, quando o homem morreu, lá no Éden, quando Adão morreu no Éden, ele não perdeu a imagem de Deus. O que ele perdeu foi a conexão com Deus. Por isso ele não podia. A palavra de Deus diz em Isaías 59, diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de sorte que ele não possa vos ouvir. Então, essa conexão de comunhão, por isso que ele foi separado de Deus no Éden. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito nosso nasce de novo o Espírito, e aí o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fora disso, não é possível, né, o Espírito Santo, enquanto ele não produz nova vida na vida de uma pessoa, essa pessoa não tem conexão com Deus. Por isso, ela precisa primeiro nascer de novo para crescer espiritualmente no entendimento das coisas de Deus. Então, eu diria assim, qual que foi o versículo que a irmã falou aí? 50 aí? 1 Coríntios 15, 45. 45. Vamos ler de novo aí, irmã, por favor. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, eu vou ler na minha tradução, a da irmã não é atualizada não, né? Não, a minha corrigida fiel. Tá, então eu vou ler na atualizada, para mim ela esclarece um pouco mais. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Enquanto Adão recebeu vida de Deus, o segundo Adão, que é Cristo, nos concede vida. Ele é espírito vivificante, ou seja, é a vida de Cristo que passa a habitar em nós quando nós nascemos de novo. Nós passamos a ter conexão com Deus novamente através de quê? Da fé, do arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Adão tinha vida para si, mas Adão não podia dar vida espiritual para outros. Cristo, como autor da vida, ele era mais do que alma vivificante. Ele não só é vivo, mas ele pode, através da sua morte e da sua ressurreição, nos conceder vida, a vida eterna. Ele pode nos trazer de volta a vida. Esse é o meu entendimento, mas abro para o pastor Ulisses, pastor, Gilson, pastor, Evaldo. Esse é o meu entendimento do versículo. Os irmãos têm alguma coisa a acrescentar nesse caso da pergunta da irmã? O pastor Bezerra está correto. A gente entender que o capítulo 15 de 1 aos Coríntios é o capítulo que trata a irmã Cristina da ressurreição. Então, ele vai trabalhar a ressurreição, então ele vai trabalhar, assim, de certa forma, Adão também nos dá vida. O Adão primeiro nos deu vida. Ele deu vida biológica. Isso, aham. Essa vida biológica, daí, na tradução corrigida, fala-se, porque assim, vamos dizer assim, o homem é um animal? É um animal também. No sentido corporal, ele é um animal. A estrutura nossa é a estrutura atômica. Ela é composta de átomos. Então, Paulo está dizendo que há corpo animal e há corpo espiritual. Então, ele está abrangendo essas duas partes. Então, esse primeiro Adão fala-se em alma vivente, porque para esse corpo, quando Deus soprou nas narinas dele, ele foi feito alma vivente.
como os animais também foram feitos almas viventes. Os animais também, lá no Gênesis, fala sobre isso. Então, Cristo vai trazer para nós um corpo que está acima do corpo atômico. Porque o corpo, quando Cristo ressuscita, ele traz um corpo novo. É o segundo Adão que traz um corpo novo, que é o corpo celestial. E esse corpo celestial é um corpo glorificado. Daí a expressão espírito vivificante, que Paulo usa, é para dar a ideia daquele Senhor que é do céu. Então, esse Senhor que é do céu traz para nós um corpo que atravessa paredes, um corpo que vai voar, um corpo que está para além do de Adão. O de Adão é o corpo que a gente tem hoje. Então, digamos que hoje nós temos o corpo o corpo alma vivente, vamos colocar assim. Uhum. O corpo alma vivente é o nosso hoje. Quando o nosso corpo se tornar semelhante ao de Cristo, é o espírito vivificante. É assim que eu entendo, entendeu? Quando o mortal for revestido de imortalidade, Imortalidade. então essa E aí nós teremos, como João diz, né? Amados, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Paulo, isso é João. E Paulo vai dizer lá em 3 de Filipenses, ele vai dizer que ele transformará o nosso corpo mortal para ser semelhante ao corpo dele. Então, para mim, Paulo está trabalhando mais a questão corpórea, para poder fazer uma distinção entre o corpo adâmico e o corpo celeste que vem de Cristo. Tá bom, irmão? Aí, É pastores, só para acrescentar algo mais ao que o pastor Bezerra colocou. a irmã está irmão, satisfeita? Então, seria dizer assim que Adão nos deu o corpo mortal e Isso, Cristo nos dará o corpo imortal, também faz imortal, sentido. né? Sim. Porque mortal vai virar imortal. O que é Isso, corruptível vai ser incorruptível. Isso eu já lembrei, exatamente. não Esse é o é? irmã, sentido. Então, e por isso Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, Uhum. né? Ele falou Exatamente. lá. Então, tá bom. Obrigado, viu? Pastor Ulisses. só acrescentando uma versão aqui, que é bem interessante, ela fala: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, semelhante a Adão. Os que são do céu ao homem celestial, ou seja, nessa versão aqui eles já procuraram colocar para nós esse paralelo, né, que os pastores aqui acabaram de explicar, tá bom? É bem interessante, é esclarecedor também, pastor. Muitíssimo obrigado. Elias, faça sua pergunta antes que o tempo acabe, aí você me casse. Vamos lá. Então, eu vou voltar um pouquinho lá, pastor. Bom, primeiro eu fiquei surpreso. Não, fiquei surpreso não. Você é dicotomista, então né? Esse é esse é um bom tema para futuro, hein, primo? Diotri, mais um aí. Vamos voltando lá. Pastor Evaldo. Só uma pequena dúvida ali, né? Então, no nascimento, né, quando o homem e a mulher, né, se unem conforme Deus fez, no nascimento ali, eu ouvi bem o que você falou, né? Não tem o estoque de alma lá guardado e Deus vai e coloca uma, não, né? Então, pelo que você disse, né, eu realmente achei isso interessante ter pensado isso. No momento ali, no determinado momento, em que cientificamente eu não saberia dizer agora, ali, naquele momento, se tornam, né, no momento que é gerado um novo ser, ele é gerado com corpo, alma e espírito, ou enfim, ou somente, ou triodi, ele é gerado nesse momento. É isso que você disse? Então, nesse momento que ele é gerado entre dois seres humanos, entre aspas, Deus não tem nada a ver com isso. Eu estou pensando errado, porque ali foram um homem e uma mulher. Deus viu, obviamente permitiu, e vai ser gerado, nasceu. E aí eu fico pensando aqui, e Efésios, né? Como a gente encaixa Efésios que
fomos escolhidos desde a fundação do mundo. É porque Deus sabia que nós íamos nascer ali. Quando meu pai e minha mãe, eu sabia, ó, Elias vai nascer, então eu já vou escolher o Elias lá. Estou pensando correto? Eu só tiraria a ideia de que Deus não teria nada a ver com isso. Ele tem. Só que na criação existe o bará, né? A ideia do criar do nada e a ideia do criar do que já existe. Então, tem o criar do nada e tem o criar a partir de algo que já existe. Então, se você olhar para o Gênesis, você vai ver, por exemplo, Deus criar a terra e depois ele dizer para a terra, produza a terra, e ele vai pedir para a terra produzir árvores, produzir. Então, quando a terra produz a árvore, não quer dizer que Deus não criou a árvore. Ele criou primeiro. Então, há a criação imediata. Quando a gente fala imediata, é tirar do nada, né? Então, quando, por exemplo, ele cria o corpo do homem, o nosso corpo, ele pegou a terra. Ele pegou algo que ele já havia criado. Então, ele pegou o barro que já havia sido criado e formou o boneco. Então, vamos dizer que o barro, o corpo, esse corpo que a gente tem, o barro, ele é criação mediata, mediata. O sopro dele nas narinas do barro, do boneco de barro, é a criação imediata, imediata. O tirar a mulher da costela do homem, o corpo da mulher é tirado ali da costela, e não só o corpo, mas agora vem corpo, vem espírito do Adão. O corpo, a costela é uma criação, o corpo vem da costela, então é imediata. Mas o espírito também é imediato em Eva. E quando Eva pare, quando Eva gera a criança, é Deus que é o autor. Portanto, se a gente dizer Deus deu o espírito, Deus deu, mas digamos assim, vamos sair. São três bases aí. A primeira base ela é uma base incoerente e errada. Dizer que Deus tinha um estoque de almas e aquele estoque de almas ele vai pegando e colocando e o espírita vai dizer e essas almas até teve reencarnação e tal, passou por karma e aí vai. Mas quando você pega o criacionismo, ele vai dizer assim que Deus criou. A diferença do criacionismo para o traducianismo é que o criacionismo vai dizer vai ter o espírito como uma continuidade de criações imediatas. Então, Deus vai fazer no processo de gestação, Deus vai colocar o espírito, ele vem e cria ali. Então, o Elias, ele e a esposa dele são responsáveis apenas pela formação do corpo. E Deus vem lá e coloca o espírito independente de Elias e esposa. Ele vai lá e bota o espírito. Para nós, não. Para nós, o Elias e a esposa, na união, 23 cromossomos como é o nome de sua esposa? Lilian. Lilian. Lília, né? Então, Isso. 23 cromossomos do óvulo de Lília, mais 23 cromossomos do espermatozoide de Elias. Faz a junção dos 46 cromossomos. Alguns falam 24, 24, 48, aí é questão biológica. Então, essa junção dos cromossomos formaria só o corpo. E Elias e Lília só dariam um corpo. E Deus vem e dá o espírito. E a gente diz, não, a junção cromossomos do óvulo e do espermatozoide forma o ser. E o ser aí é um ser formado de corpo, alma e espírito, ou um ser formado de corpo, alma ou espírito. Eu não vou. Essa questão é pacífica. A questão aí é só a composição. Então, a diferença. Elias passou, ele tem 2 filhos, 3 filhos, todos esses 3 filhos, o espírito vem de vocês dois. E no futuro, quando os seus filhos casarem com outras pessoas, a mesma coisa. Então, o processo. Mas Deus não está nisso? Deus está. Ele deu o poder, porque ele chama de Eva de mãe da vida. Ele deu o poder de marido e mulher ter um poder divino.
Nós temos um poder divino de gerar vida, que é coisa de Deus. Mas esse gerar vida não deixa de ter a intervenção de Deus nessa gestação. Então, Deus tem algo a ver com isso? Deus tem algo a ver com isso. Só que a criação que nós cremos é de Deus e é mediata. Enquanto que para os reformados ela é imediata. A gente só dá, mediata só seria o corpo. Para nós, a mediata é o corpo e a parte imaterial. Entendeu? É isso. É importante lembrar que Deus nos fez uma raça, por isso a responsabilidade, né? Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi, né? Então, os anjos não têm esse poder de dar vida, de gerar outros. Então, por isso Cristo não morreu pelos anjos. Ele teria que morrer por cada um dos anjos para poder salvar cada um dos anjos, se eles pudessem, assim, os que caíram, né? Para eles se arrependerem. Já nós é diferente porque Deus nos fez uma raça. Por isso ele diz, em Adão entrou o pecado e em Cristo a graça ou a redenção, né? Cristo teve que se fazer homem para poder redimir essa raça humana. Então, são mistérios de Deuteronômio 29 e 29 que os anjos não entendem. Cara, por que Deus fez uma raça de jeito tão ruim e foi morrer por eles, né? Vai E entender aí o negócio desse. vale Mas dizer uma a coisa. grandiosidade da graça e do plano redentivo, tudo tem a ver pelo fato de sermos essa raça, né? De termos essa continuidade, né? Estarmos Posso ler um completamente texto aqui, pastor? E vale dizer conectados. uma coisa. Os animais também são raça. E a gente tem essa superioridade aos animais. Porque se um animal, um cachorro, se une à cadela e eles, nessa junção, geram filho, se ficasse. Esse sim, ele gera o filho e ele gera o quê? Ele gera corpo. O filho do animal é corpo mais o instinto. Uhum, E aí fica muito nivelado para sermos imagem de Deus. uhum, Fica muito nivelado, entendeu? Porque se o gato e a gata se unem, se os animais se unem e geram um corpo com instinto, eles podem, se fosse nesse equilíbrio, nós poderíamos estar até na balança abaixo dos animais. Mas quando nós passamos uma parte racional, imaterial, já mostra a grandeza do que é o homem como raça uhum, superior à raça dos animais, porque a gente passa para além de corpo, o animal passa o corpo e o instinto, a gente para além do corpo passa o espírito também. Isso nos dá essa superioridade, e quanto imagem e semelhança de Deus. uhum. Pastor Ótimo, Gilson. pastor Deus. Obrigado, pastor Evaldo. E pastor Bezerra. Deixa eu ler aqui uns versículos que reforçam aí o que o pastor Evaldo está expondo, pastor Bezerra. Salmo 139, os versos 13 em diante, ele diz assim: Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosamente são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, mostra dentro dessas verdades aí que sim, Deus é o autor da nossa geração. Não é? Uhum, Ele nos usa como o meio para sermos produzidos. Mesmo deu ordem, ele diz: enchei a terra. Que os missionários levam a pé da letra esse negócio aí, né? Mas
É para mostrar verdadeiramente, irmãos, que sim, nós somos uma criação divina. E nós somos seres imortais, somos seres eternos. A nossa alma, o espírito, como você queira, ela é eterna. O que morre é o corpo devido à contaminação do pecado. Não é? Então, nós não somos aí que nem as testemunhas de Jeová diz que você, após a morte, tudo acabou. Você vira uma poeira cósmica aí e pronto. Né? Então, Tá de certo. fato, nós somos gerados e acompanhados essa geração de perto aos olhos de Deus. Então, isso é algo extraordinário, né? Bem, É realmente assombroso, né? Pensar É, que, pensar que mas gente como nós tem por trás toda essa magnitude da magnificência de Deus, né? Realmente por isso que João diz, Maranata, vem, Senhor Jesus, queremos passar para o outro lado, né? E ver a glória de Deus e sermos realmente revelados e desfrutar dela. Mas enquanto aqui estamos, qual era a próxima pergunta que vocês tinham? Mas eu quero só colocar uma coisa aí, pastor Sim. Dilson. Eu quero colocar uma coisa, só para a gente pensar melhor. Não é bom dizermos que somos eternos, porque não somos. Lá no Salmo 90, o verbo hebraico lá usado é Elan, o Deus eterno. Só Deus é eterno, porque o que é eterno é o que não tem começo e não tem fim. Isso é eterno. É o que não tem começo e não tem fim. Então, como todos nós tivemos um início, desde Adão e os anjos também, nós não somos eternos. Nós temos vida eterna. É um pouco diferente, né? Deus é o único que é eterno. Ele é o único. Deus eterno é ele só. E a gente, nós não somos eternos, porque às vezes tem gente que tem filósofos aí, o homem é eterno. Não, o homem não é eterno. O homem, pela graça de Deus, o salvo tem vida eterna. E o não salvo é morte eterna. O que vai sobrar aí é morte eterna para quem não é salvo, e para os demônios, e para o diabo. E os anjos, eles têm vida eterna também. Porque eles tiveram começo, eles não têm fim. E nós também tivemos começo, não temos fim. Mas temos a vida eterna porque recebemos essa vida do Filho de Deus. Ele nos deu vida eterna. E o ímpio tem morte eterna e não é o perecimento aniquilador do Adventista e do Testemunho de Jeová. É uma morte eterna onde não se tem vida, porque é uma existência na condenação no lago de fogo. Então, só, pastor Dilson, é só para a gente compreender não, eu melhor. entendo, pastor. Eu entendo, mas também eu entendo que tanto um quanto o outro, mesmo na expressão de morte eterna, o homem ele não vai desaparecer, não é? Mas é Ele porque tem, continuará eterna. Eu entendi a sua colocação, sem é sombra porque de tem vida dúvida, tá? eterna. É porque tem vida eterna. Sim, senhor. Mas não ser eterno, porque se Com... você coloca o ser eterno, você Sim. tem que tirar uma parte Aham. aqui, ó. Essa parte inicial, que só só o Senhor Deus é que é o alfa e o ômega, que é o Sem princípio e o dúvida. fim. É isso, porque ele não tem começo e não tem fim. Por isso que ele é o eterno. E a gente aqui fica contente com a vida eterna e com a morte eterna. verdade, Toda é certeza. verdade, é isso mesmo. Obrigado, pastor Dilson, pelas colocações, pastor Evaldo. A próxima pergunta, ou eu vou ter uma pergunta quente aí para fechar a noite? Não, eu me lembro que o primo tinha feito uma colocação no final, eu não sei se ele vai querer voltar a ela. Eu tinha algumas perguntas aqui, Então, faça uma que... pergunta sua aí, enquanto o Então, primo lembra da dele. deixa eu só ver só se o primo quer emendar, porque está mais ou menos dentro do assunto que ele havia perguntado.
sobre o Ruá. Primo, você quer repetir aí? Você tinha colocado sobre o Ruá, o sopro de Deus e o Espírito, será a mesma coisa? Você queria reforçar isso, já que estamos falando do mesmo assunto? É mais ou menos, mas é que a minha pergunta eu acho que é um pouco complicada e ela vai levar muito tempo para responder, porque é uma coisa, entre aspas, difícil, que eu, né, que achava que eu conhecia tanta coisa, hoje eu vi que eu não conhecia nada. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, que isso? Eu estou me sentindo, igual você falou, para um menino, não sei nada. Então, essa pergunta eu vou deixar para depois, porque ela é um pouquinho meio fora, então é melhor deixar para Tá, depois, tá, Primo? tá Então, bom. pode fazer a Tá sua. ótimo. Tá ótimo. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas como eu já fiz, eu não sei se algum outro irmão gostaria de fazer. Deixa eu só fazer uma pergunta, pastor Luiz. Pastor Luiz está andando de bicicleta? Não, não tô não, rapaz. Eu tô, como eu não pude me preparar para a aula, né, por causa da visita que eu tive aqui, então eu tive que colocar um fundo aqui porque eu subi correndo aqui e estou usando o celular, nem estou Parece que você está andando de bicicleta, é só para descontrair, né? Ele estava Mas era então, na praia lá, rapaz. se algum outro irmão tiver uma pergunta, eu abro mão das minhas para que eu faça, porque eu fiz uma semana passada, né? Então eu abro mão, Faça a mas sua senão eu não posso pergunta que está fazer. empacotada aí para você não ir para as férias cabeça baixa. É, não Algum irmão vai esquece. fazer? Não, tá bom. Então eu vou fazer a minha aqui. Bem, dentre muitos assuntos que foram estudados aí da aula passada para essa, eu considerei assim o texto que o pastor Evaldo explicou sobre o 1 Coríntios capítulo 15, 51 a 54, fantástico, né? Quando ele falou da salvação da condenação do pecado, salvação do poder do pecado e salvação da presença do pecado. Incrível como realmente foi uma explanação. Eu já tinha lido esse texto por diversas vezes, mas a explanação dele foi realmente muito minuciosa, foi realmente espetacular e eu pude, depois no vídeo, poder ir bem devagarinho, vendo aí a exposição e foi muito ótimo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é um entendimento, talvez eu possa estar entendendo errado, mas eu gostaria que o pastor falasse sobre a questão da maioridade e da menoridade. Foi muito colocado aqui no grupo, né? A questão da menoridade para os ah, crentes do Velho Testamento e a maioridade para do Novo Testamento. Então, o que eu gostaria de saber é algo assim mais relacionado com textos bíblicos, ou se simplesmente o texto que fala sobre a lei, que até o próprio pastor colocou, né? Que a lei conduziu, serviu de aio para conduzir a Cristo, se é baseado nesse texto que o irmão fez as considerações entre crentes da menor idade e crentes da maior idade. Antes do pastor Evaldo responder, a minha pergunta que não quer calar. 22h15. O irmão Eita, acha que consegue responder em 5 minutos? Vou tentar. Tente. Eu gosto muito, irmãos, da palavra aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Então, quando nós abrimos o capítulo 5 de Apocalipse e olhamos para aquele livro como o livro da herança, que só Jesus poderia abrir, que o Pai não poderia abrir, que o Espírito Santo não poderia abrir, que Miguel não poderia abrir, que Gabriel não poderia abrir, porque nenhum deles morreu. Então, lá em Hebreus 9, fala do testador e do testamento. E diz que para haver o testamento, tem que haver a morte do testador. Então, todo o processo gira em torno da herança. E a herança só se adquire com a maioridade. Então, os crentes do Velho Testamento, eles não adquiriram. É fato que Israel tem a adoção. Paulo fala em 9 de Hebreus, né?
fala de Israel ter adoção. Mas essa adoção para Israel, ela não chegou. E para a igreja, chegou. Chegou porque Paulo vai trazer, e é uma doutrina paulina, é da teologia de Paulo, teologia bíblica de Paulo. Quando ele traz a adoção, e ele traz a ideia de que o filho por adoção é o huios, é aquele filho maior de idade, essa é por causa da palavra, meu querido, da palavra mesmo. Porque lá o aio, que é a lei, é o condutor, é o paidagogos, vamos dizer assim no grego, é o professor de criança. Então, os crentes do Velho Testamento eram menores de idade porque ainda não tinham direito à herança. Isso quer dizer que vai ficar assim a vida toda? Não. Mas o período da igreja traz um tipo de filho, ou um tipo de filiação, por isso que a gente falou da filiação tríplice, porque ele já é filho por regeneração e aí já tem a natureza de Deus, a natureza divina. E isso é que dá a vida eterna. É a regeneração, é o novo nascimento que dá a vida eterna, não é a adoção. A adoção por Gálatas e Romanos, que são os livros que tratam da adoção, a adoção vai nos dar a herança. E esse filho maior de idade, ele vai já começar a ser aperfeiçoado aqui. Por isso, os pastores que estão aqui, os pastores foram colocados na igreja para trazer essa noção. A citação do Salmo 68 via Efésios 4, de 8 a 10, que ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e aí colocou na igreja pastores, apóstolos, evangelistas, visando o aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento dos santos, visando o aperfeiçoamento. E em Filipenses 1,6 ele diz que ele passa a ideia de que nós vamos sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo. Em Hebreus 11, traz os crentes do Velho Testamento que viveram pela fé, morreram pela fé, foram trasladados pela fé, e por aí vai. E lá no final diz que eles não receberam, eles não foram, mas não diz que não vão ser, mas ele diz que Deus visava algo melhor para nós, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. E o aperfeiçoamento tem a ver com a adoção no que a irmã Cristina abordou aí, na ressurreição, que vem primeiro para a gente, porque nós acreditamos que primeiro é a igreja. Os que morreram em Cristo é que vão ressuscitar primeiro, lá em Tessalonicenses. Então, esse aperfeiçoamento, porque cremos que a Nova Jerusalém está vazia. A cidade celeste está lá. Quem morre agora não vai lá para as ruas de ouro, para tomar, beber da água da vida, rio da vida, árvore da vida. Aquela cidade está lacrada. Por que está lacrada? Porque não tem corpo físico para habitá-la. O corpo físico só vem com aperfeiçoamento. E essa é a adoção, essa é a segunda redenção, porque a primeira redenção é a do Espírito, que é o novo nascimento que o pastor Bezerra estava trazendo aí com Efésios 2. A vivificação do Espírito, mas tem a segunda redenção, que está lá em Romanos 8:23, que não somente a criação geme, mas nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso corpo, aguardando a adoção. Aí ele vai explicar o que é adoção. Ele diz, a saber, a redenção do nosso corpo. E é essa redenção, esse aperfeiçoamento para os filhos maiores de idade que vai nos dar a condição de herdar. E herdar o quê, pastor? Herdar um corpo novo, herdar os reinos do mundo, que primeiro passa por Cristo, Hebreus 1:3, 1:2, a quem fez herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E aí a adoção vem lá em Romanos 8, somos feitos pela adoção, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas os judeus, e aí, os crentes do Velho Testamento e Israel, quando ele diz assim, porque Satanás, ele tomou o domínio, domine, Gênesis, domine, Radar, domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, domine. E aí esse domínio passou para o diabo, na queda. Aí ele chega lá na tentação de Jesus, em Lucas, ele diz assim, a mim me foi entregue, lá em Lucas,
Os reinos do mundo, a mim me foi entregue, dou a quem quero. Os reinos do mundo, mostrou para Cristo, a mim me foi entregue. Quem deu? Adão, o primeiro. Mas lá em 11:15 de Apocalipse diz, depois da trombeta tocada, a sétima, diz, os reinos do mundo voltaram a ser do seu Cristo, e ele reinará sobre a terra. Então, reino. E aí, quando ele chega no julgamento das nações, o que é que ele diz? Vinde benditos do meu Pai. Posso ir por quê? Por herança. Então, esses que não foram aperfeiçoados do Antigo Testamento, sem nós, eles vão ser aperfeiçoados, mas a adoção dos crentes do Velho Testamento e dos crentes da tribulação, ela só vem no final, em Armagedon. Ela vem no finalzinho, porque aí eles vão ser aperfeiçoados com a adoção. Aí eles vão atingir a maioridade, ainda não atingiram. Nós já temos a maioridade. Por isso que nós estamos herdando. Nós já somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E eles vão ser, e vão possuir por herança. E aí vai haver essa questão. Menoridade, porque lei, estava lá. Maioridade nós, graça. E depois tudo juntado na dispensação da plenitude dos tempos, quando Efésios 1:10, tudo vai convergir para Cristo, todas as coisas, e ele que é o herdeiro de tudo, vai conceder também galardões e herança para os crentes do Velho Testamento, que ainda por agora somos nós, que somos os objetos da adoção, e vai precisar primeiro haver uma redenção do corpo. Primeiro começa por nós, depois virá com os crentes da tribulação, e aí eles são bem-aventurados e vão reinar com Cristo 1000 anos via adoção. Tentei Então, falar em 5 minutos. então o pastor Evaldo, então a ideia do menoridade e maioridade é porque nós estamos em Cristo e os demais, no seu tempo, herdarão também, né, as promessas. Então, Os a, do a Velho, citação é a os do citação é Velho, por uma questão de tempo. Primeiro isso. esse grupo, depois o outro grupo. Isso. Seria O isso outro a ideia? grupo, o outro grupo visualizando o Redentor para Sim, futuro, sim, né? Que é sim. o grande exemplo para a gente. Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, é aquela visualização para o futuro, olhando para frente, mas não morreram em Cristo. Quem passa a ser Sim. em Cristo é quem é batizado no Espírito e passa a ser em Cristo são os crentes da igreja. Então, esses em Cristo da igreja, batizados no Espírito, já são maiores de idade, mas tudo vai convergir para Cristo, então eles também vão chegar lá, mas eles não ficaram um pouquinho para trás em relação a nós. Não foram aperfeiçoados sem nós, mas vão ser aperfeiçoados conosco. Só que a Sim, gente já sim. tem uma perfeição que ainda não é completa, porque só para fechar, abra Filipenses 1:6 e dê uma olhada aí. Só nesses dois textos, eu vou ler só 3, pastor, me perdoe avançar só uns minutos, mas só para ler esses 3 textos. Então, veja aí. Primeiramente, em Filipenses 1:6, dá uma olhada. Então, vamos ver aqui. Filipenses 1:6. Deixa eu chegar aqui rapidinho. Aí, Filipenses 1:6 diz assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, olha aí, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, que é o dia do arrebatamento. Aí vamos para Hebreus. E aí em Hebreus, eu quero ler aqui alguns versículos para a gente pegar direitinho. Ó. Hebreus 9:15, ó. Por isso é mediador de um novo testamento, Cristo, né? Para que intervindo a morte para a remissão das transgressões, por isso quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? A raiz de Davi, o cordeiro e o leão, né? Lá, em Apocalipse 5. Para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, que é o cordeiro, né? A morte dele. Aí no capítulo 11, versículo 39 e 40, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa? Aqui está no capítulo 9. Que promessa? Os chamados recebam a promessa da herança eterna.
Aí diz o 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, igreja, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí vai para o 12. No 12 aqui, versículo 22. Mas chegastes ao Monte Sião. Monte Sião é milênio, é milênio. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aí é a estada eterna, Nova Jerusalém, que desce do céu lá. E aos muitos milhares de anjos. A universal assembleia e igreja, a igreja aqui, né? Dos primogênitos que estão escritos nos céus. E agora os crentes do Velho Testamento, da tribulação, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aí você tem essa palavra aperfeiçoamento, que vem para os menores de idade no futuro e os maiores de idade já agora, mas ainda há um complemento final. Era isso aí, viu? É isso aí. Fechou? Está satisfeito? Fechou. A minha eu nem posso fazer mais, tinha duas rapidinho, vai ficar para o futuro aí, porque já são 10h30, já está tarde. Uhum. E só para fechar aí, é assim, eu acho, pastor Bezerra, que quando o senhor falou com nós todos, você falou com nós todos, a gente começou a orar, aí pedi orar pelo pastor Evaldo, né, que ele estava lá, em coma e tudo mais. Aí a graça de Deus, Deus da sua infinita graça, falou: olha, tem alguns meninos lá que não sabem nada, então você fica, vai lá, ensina para aquele povo ali que não sabe nada, acha que sabe, mas não sabe nada. Nada, Então, nada. bem por aí. Obrigado, pastor Evaldo, que Deus abençoe o irmão grandemente, pastor Bezerra também, pastor Ulisses, pastor Dilson, vocês quatro pastores são uma bênção para nós, nos ensinando aí a cada dia, Eu só ficamos quero muito gratos. também, pastor, agradecer o pastor Bezerra, agradecer o convite, agradecer por vocês terem adquirido o livro, que vocês vão ler ainda, mas eu quero dizer a vocês uma coisa, eu também não sei nada, eu também estou aprendendo, viu? Não me diga, quando vocês falam isso, eu digo assim, meu Deus, o que é que eu sei? Então, eu estou aprendendo também, viu? É uma grande honra, um grande prazer estar com todos os irmãos aí, Osamar, a irmã Cristina. Fernando, que bom ver você de volta. Cabelo cortado, você está jovem, rapaz. Ficou bonitão aí, gostei, ficou bom, ficou bom. Fernando só ficou calado, né, pastor? Não É, perguntou hoje o nada. Fernando ficou quieto hoje, hein? Eu estou Ele, aprendendo com os irmãos aí, é muita sabedoria, igual o irmão Isaías Elias comentou, é muita sabedoria aí, então é melhor ficar calado e absorver. ele e eu caímos de paraquedas, né? Eu- nós caímos de paraquedas. É melhor ver o que está rolando por aí antes de Vamos nos ver, né? ralar. Obrigado, irmão Daniel, também. Obrigado, irmãos. A nossa Amém. oração Obrigado, irmão. final, eu pedi para o pastor, eu coloquei o pastor Ulisses, né, pastor Ulisses? Uhum. Isso Então, mesmo, tá bom. sou eu. Tá bom. Beleza? Eu vou parar de andar na minha bicicleta aqui, ó. Brincadeira, velho. Mas tá bom. Ô, irmãos, só esclarece para mim, como eu não peguei o início da aula, essa é a última aula do ano ou vamos ter mais? Mais Mais um. uma semana que vem. É aula de Ah, tá bom. recuperação semana que vem, pastor. Maravilha. Você A vai me semana que ajudar, pastor Ulisses, na retrospectiva. Nós vamos dar uma passagem rápida, o que que nós vimos durante esse ano, entendeu? Então, Ah, tá. vamos nos falar para a gente fechar essa retrospectiva aí da próxima semana. Mas, irmãos, Tá não certo. esqueçam de orarem Beleza. Eu pela acho nossa que os nação. melhores para retrospectiva aí é o Almir e o Elias, rapaz. O cara anota tudo. Não, mas vocês que sabem, Mas tá a bom, gente só irmãos. pergunta. Vou estar orando então, tá bom? Vamos. Vamos lá. Pastor Bezerra. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor. O Senhor tem sido misericordioso, bondoso, amoroso para com cada um de nós, nos dando graça e fazendo-nos crescer também no conhecimento da Tua palavra. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo ele tem dado dons aos homens, uns para pastores, outros mestres, a Deus. E louvamos ao Senhor, porque nós temos aqui no nosso grupo mestres que realmente conhecem e podem nos instruir. Então, nos dê Amém. sempre sabedoria para absorvermos
aquilo que o Senhor tem preparado para nós, eterno Deus, para conhecermos mais da Tua palavra e que venhamos, ó Deus, a estar aplicando esse conhecimento da Tua palavra na graça que o Senhor concede a cada um de nós para sermos também graciosos perante o povo que o Senhor tem nos colocado, amigos, parentes, eterno Deus, para que possamos transmitir a Tua palavra com graça para esses que nos cercam. Então, nos abençoa, guarde a cada um de nós, teus servos, nos dê uma boa noite de descanso, eterno Deus, para termos as nossas forças renovadas e assim acordarmos amanhã, se for da tua vontade, renovados nossas forças, nosso corpo, nosso espírito, para enfrentar mais um dia na tua presença. Louvamos pela vida do pastor José Bezerra, pastor Evaldo, os demais pastores, pastor Dilson, que está aqui conosco, eterno Deus, também os amados irmãos, ó Deus, que incansavelmente se reúnem às terças-feiras para esses estudos. Abençoe a cada um, guarde, proteja-nos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, uma boa noite. Deus abençoe a Boa todos noite, aí, tá? irmãos. Boa Abraço noite. a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Deus abençoe. Pastor Evaldo, muito obrigado, pastor Evaldo. Amanhã eu vou ter que ensinar Kant. Maioridade e minoridade, 7 horas da manhã. Desculpa. Pastor Bezerra estava lembrando aí para a gente orar pelo país, né? Eu acho Pelo bom, país. realmente é uma boa Dias lembrança. muito difíceis. Boa noite, meus irmãos. Fiquem Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite a Amém. todos. irmãos. Abraço. Boa Irmão noite. Daniel. Boa noite, Irmão Fernando. Boa noite. Abraço, queridos. Boa noite. Boa noite. E aí, Elias, Tudo bem, como pastor? vamos? Tudo bem, graças a Deus. Então, rapaz, nós tivemos uma reviravolta na missão aí. Eu estava desejoso de sair, como cheguei a compartilhar contigo, né? Achava que tinha cumprido o meu papel nesses 4 anos, mas tivemos